Nárnia é uma fábula poderosa que poucos sabem reconhecer. Nárnia é, sem dúvidas, uma das histórias mais queridinhas, tanto dentro quanto fora do mundo cristão. Criada pelo brilhante C.S. Lewis, que, convenhamos, mandava muito bem misturar fantasia com verdades profundas da nossa realidade. Essa saga tem aquele jeitinho especial de nos prender e, ao mesmo tempo, ensinar. Nárnia não é só uma história de fantasia cheia de criaturas mágicas e batalhas épicas. Ela é, na verdade, uma fábula. E o que isso significa? Que cada personagem, lugar ou acontecimento carrega um simbolismo mais profundo. C.S. Lewis construiu esse universo como uma forma criativa e acessível de apresentar temas centrais da fé cristã, sem fazer isso de forma direta ou forçada. Tem muita gente que lê só pela aventura, e tá tudo certo com isso, mas quem olha com mais atenção percebe que por trás da neve, dos castelos e do leão majestoso tem verdades espirituais poderosas sendo contadas de um jeito diferente. É como se Nárnia fosse uma porta de entrada para refletir sobre a Bíblia, só que com espada, magia e muita emoção. Mas ok, vamos desacelerar um pouco e entrar logo no tema do vídeo. Aliás, se você não me conhece, eu sou a Letícia e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Então já pega o seu café, se ajeita aí e bora trocar uma ideia sobre essa obra maravilhosa que inundou o imaginário das pessoas. Antes de continuar, um recado rápido! A Brasil Paralelo lançou este ano seu primeiro filme original, Oficina do Diabo. A trama acompanha dois agentes do acusador, Fausto e Natan, em sua missão de corromper a vida de Pedro, um homem comum, com a fé fragilizada pelas muitas armadilhas do inimigo. Ficou curioso para saber como essa história se desenrola? No link da descrição, você pode acessar a área de membros e garantir um desconto de até 50% para assinar a plataforma. Lá, além de Oficina do Diabo, você encontra diversos conteúdos que vão aprofundar ainda mais seu conhecimento. Mas corre, porque a oferta é por tempo limitado. Agora fique com mais um de nossos vídeos. As Crônicas de Nárnia é uma série com 7 livros, escrita por C.S. Lewis. E sim, estamos falando de histórias que parecem contos de fadas, mas que na real são fábulas cheias de significado. Nela, a gente acompanha a jornada de vários personagens no reino mágico chamado Nárnia, onde existe uma luta constante entre o bem e o mal, onde a maldade humana dá as caras e onde um leão majestoso chamado Aslan cuida de tudo com um amor que transborda. Ao longo dessas aventuras, o que não falta são lições de vida. Tem arrependimento, tem esperança, tem aprendizado sobre caráter, coragem, perdão e por aí vai. Mas um ponto importante. Essas histórias não são alegorias, tá? Ou seja, elas não são uma representação direta de personagens ou acontecimentos da Bíblia. São fábulas. Ou seja, Lewis usou liberdade criativa para construir um mundo que ecoa valores bíblicos, mas sem tentar forçar e encaixar tudo num molde certinho. Mesmo assim, cada história entrega uma mensagem forte. Sempre tem algo para refletir. Logo no primeiro livro, cronologicamente falando, a gente vê Nárnia sendo literalmente criada. Dígor e sua amiga Polly, dois humanos, caem de paraquedas, quase que literalmente, num lugar chamado Charn, ao entrarem num bosque mágico que conecta vários mundos. Lá, Dígor encontra um sino com uma inscrição tentadora e, mesmo com os avisos, ele não resiste e acaba tocando. Resultado, ele liberta Jadis, uma rainha poderosa e sombria. Depois de muita confusão, eles vão parar em Nárnia, que está nascendo ali, naquele momento, com a canção de Aslan. Sim, Nárnia nasce por meio de uma música. Poético demais, né? A bruxa, claro, começa a querer estragar tudo desde o início, tentando influenciar os primeiros habitantes daquele novo mundo. Dígor, cheio de culpa pelo que fez, tenta esconder seu erro, mas Aslan, com aquele olhar que atravessa até a alma, mostra que já sabe de tudo. E o mais bonito? Ele perdoa o garoto. Não só isso, ele assume o peso das consequências que aquele erro trouxe, enquanto continua guiando tudo com sabedoria. E aí vem o ponto. Nárnia é totalmente inspirada na Bíblia. C.S. Lewis era cristão e acreditava que histórias podem ensinar tanto quanto sermões, às vezes até mais. Principalmente para quem ainda não tem tanto contato com o universo bíblico. Ele não queria criar uma cópia da Bíblia, com dragões e leões falantes, mas sim contar verdades profundas de um jeito novo, acessível e envolvente. Dá pra passar horas analisando as referências bíblicas escondidas nos livros. Tem muita coisa. Mas para não esgotar você, nem o nosso editor, coitado, então bora mergulhar nesse universo mágico e descobrir tudo que ele tem para nos ensinar, porque no fim das contas tem muita verdade disfarçada de fantasia esperando para ser contada. No segundo livro da ordem cronológica, que para muita gente é o mais famoso por causa do filme, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, a gente acompanha a entrada triunfal dos irmãos Pevensey em Nárnia. Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro. Eles descobrem esse mundo mágico de um jeito bem inusitado, passando por um guarda-roupa antigo que por algum motivo leva direto ao universo coberto de neve e cheio de segredos.
Só que Nárnia não está num bom momento. A feiticeira branca, que a gente conheceu lá no primeiro livro como Jadis, jogou uma maldição no lugar, um inverno eterno. E tipo, eterno mesmo. Imagina viver num Natal que nunca chega. Pois é, os moradores estão presos num frio que não acaba nunca. É aí que entra uma antiga profecia, dizendo que 4 humanos, filhos de Adão e filhos de Eva, chegariam para acabar com o reinado sombrio da feiticeira e restaurar o equilíbrio do reino. E adivinha só? Os irmãos Penwith são justamente essa resposta profética. C.S. Lewis usa essa parte da história para aprofundar bastante os personagens. Ele mostra de onde cada um veio, suas falhas, virtudes e como vão sendo moldados ao longo da jornada. E isso vale tanto para os mocinhos quanto para os vilões. Falando na vilã, Jadis se apresenta como uma rainha legítima, dizendo que tem sangue humano. Mas o Sr. Castor, aquele castorzinho super gente boa, já manda real. Ela não tem nada de humana. Na verdade, ela é metade gigante, metade gênio, vinda de um povo bem antigo. E ainda diz que descende de Lilith. Agora sobre a tal Lilith. Essa parte é meio nebulosa mesmo. O Castor até comenta que era isso que ela queria que a gente acreditasse. Então, pode ou não ser verdade dentro da história. O nome Lilith vem de Lilito, na mitologia assíria, que quer dizer pertencente à noite. E apesar de muita gente achar que ela é mencionada na Bíblia, isso é mais mito do que fato. O mais próximo é Dalila. Lembra dela? Aquela que enganou Sansão? Curiosamente, o nome dela também tem essa raiz, ligada à noite. Em hebraico, Laila. Jadis, então, é quase uma personificação do frio e da escuridão. Ela é o oposto da luz, do calor e da vida que Aslan representa. É a noite gelada, que quer apagar qualquer traço de esperança em Nárnia. Mas, como toda boa história com final épico, ela acaba sendo derrotada. E quem assume o trono? Os 4 irmãos, agora reconhecidos como os verdadeiros herdeiros de Adão e Eva, os reis e rainhas legítimos de Nárnia. E cada um deles ganha uma alcunha bem simbólica. Cada título diz muito sobre quem eles são e como cresceram ao longo da aventura. E isso, claro, é só o começo da história. Pedro é o irmão mais velho, o que naturalmente o coloca como líder do grupo. Impulsivo às vezes, mas sempre com o coração no lugar. Ele recebe o título de O Magnífico. Só que essa grandeza não vem dos feitos heróicos ou de uma aura de superioridade. Ao longo da história, Pedro aprende que ser magnífico tem muito mais a ver com responsabilidade. Cuidar dos irmãos, tomar decisões difíceis e liderar com justiça e sabedoria. No fundo, o título que Aslan dá para ele é um voto de confiança, uma forma de dizer: eu acredito em quem você pode se tornar. Ele acaba refletindo muito sobre os atributos de bondade e santidade, especialmente quando se posiciona com firmeza contra a mentira e trata todos com dignidade. Já a Susana é o equilíbrio em pessoa. Ela é aquela que escuta antes de falar, pesa os lados e tenta resolver as coisas com calma. O título de A Gentil encaixa perfeitamente nela. Não é uma gentileza frágil, mas firme, baseada em misericórdia e sabedoria. Susana aparece várias vezes como a mediadora entre os irmãos, especialmente quando Pedro e Edmundo batem cabeça. Ela representa aquela voz que evita brigas desnecessárias e sabe quando é hora de falar ou de calar. Lúcia, a caçula, é o coração da história. É ela quem primeiro acredita em Aslan e não abre mão dessa fé, mesmo quando ninguém mais parece confiar. Com seu jeito puro e cheio de esperança, Lúcia carrega os títulos de A Destemida e, honestamente, faz jus a eles. Porque ser destemida, no caso dela, não é sair enfrentando o perigo de peito aberto, é continuar acreditando, mesmo quando o mundo todo duvida. Ela expressa com naturalidade os atributos de paz e amor, e sua conexão com Aslan é quase como a de uma criança com o pai, simples, verdadeira e transformadora. Agora, Edmundo, esse passa por uma baita jornada. No começo, ele trai os irmãos por orgulho e por acreditar nas promessas vazias da feiticeira branca. Isso coloca sua vida em risco, já que pelas leis de Nárnia, ela tem o direito sobre ele. Mas aí vem o ponto de virada. Aslan entra em cena e se oferece no lugar dele. A cena na mesa de pedra é de arrepiar. O leão morre para que Edmundo viva, e isso muda tudo. Não só a situação, mas o próprio Edmundo. Ele passa a agir diferente, com mais maturidade, humildade e verdade. A alcunha de O Justo não vem por merecimento próprio, mas por causa da graça recebida. E isso reflete direitinho os atributos de justiça e verdade que a gente também vê em quem tem a vida transformada por Cristo. E claro, não tem como falar de Nárnia sem falar de Aslan.
Ele é a figura mais clara de Jesus nessa história. Criador de Nárnia, justo, bondoso, cheio de autoridade e ainda assim disposto a se sacrificar. A forma como ele se envolve, guia, protege, perdoa e se entrega é uma representação poderosa de como é ter Jesus na nossa história. Alguém que caminha ao nosso lado, dá direção, mas não toma de nós a responsabilidade de viver com propósito. C.S. Lewis sempre acreditou que a cultura molda o imaginário cristão e que esse imaginário, por sua vez, ajuda a formar o caráter de uma pessoa. Em Nárnia isso fica evidente. Por meio de personagens como Diggory, os irmãos Penwith e tantos outros, há um fio condutor que se repete do começo ao fim, o sacrifício pelo bem do outro. Diggory, por exemplo, escolhe abrir mão de um desejo pessoal profundo, curar sua mãe, e obedece plantando a semente que protegia Nárnia por gerações. Dessa árvore nasce a madeira do famoso guarda-roupa que abre caminho para os Penwith entrarem naquele mundo mágico. Já os irmãos Penwith precisam aprender o perdão. As falhas, especialmente de Edmundo, não são ignoradas, mas trabalhadas e redimidas. Eles aprendem que amar uns aos outros exige abrir mão do orgulho e encarar as dores do outro com empatia. E no centro de tudo está Aslan, o rei que se entrega, não por obrigação, mas por amor. Ele morre por um, para salvar a todos. Uma escolha que transforma tudo. A beleza de Nárnia não está das criaturas mágicas, dos castelos ou das batalhas épicas. Está no modo como tudo naquele mundo gira em torno da vontade de um rei bom, justo e presente. E essa é a ponte com o nosso mundo. Não temos faunos, centauros ou feiticeiras de gelo, mas também vivemos num lugar onde o mal pode crescer pelas nossas escolhas egoístas. Às vezes somos como Diggory, querendo esconder as verdadeiras motivações do nosso coração. Outras vezes como Edmundo, tentando consertar o erro com mais erro. A diferença é que, enquanto Aslan é uma metáfora poderosa, Jesus é real. Ele não apenas entra na história, ele é o autor dela. Sabe onde nos quebramos e onde precisamos ser curadas. Sabe os capítulos que ainda vamos viver e os que precisamos reescrever com sua graça. No fim, Nárnia é só um vislumbre, um lembrete em forma de fantasia de uma terra prometida onde a dor não terá mais espaço, onde toda lágrima será enxugada e o pecado será definitivamente vencido. E não será por espada ou magia, mas pelo sangue e pelo fogo de Cristo, nosso verdadeiro Rei.